nossa vida em primeiro lugar. Antes de tudo, devemos confiar na poderosa Santa Rosa, que vem do céu pra nos guardar e abençoar. Nesta vida sempre procurar a Santa Avó em primeiro lugar. Saúde e paz sempre terá, e nesta vida nada não lhe faltará. Nesta vida sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a Avó Rosa Espírito assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da Avó Rosa sua santa proteção. Nesta vida sempre vencerá quem a Avó Rosa sempre confia, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar. E nesta vida sempre
Primeiramente, eu quero, em nome da Santa Barrosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, de Jesus, nosso eterno Deus, nosso eterno Salvador, e também de todos os santos dos céus, dar boas-vindas, estendendo essas boas-vindas àqueles que nos acompanham e que por motivo justo alguns deles não puderam estar presentes. Que a Santa Avó possa alimentar todos nós, todos os irmãos, e possam usar cada um na sua especificação, para que nesta oportunidade todos juntos podemos, junto com os anjos, apresentar um tributo de louvor e de adoração ao nosso Deus. E que Ele, com bênçãos preciosas, virtudes divinas, possa estabelecer em nossa vida, em nossa alma, aquilo que necessitamos para continuarmos sendo fiéis, amorosos e de boas obras. Quero convidar os irmãos que estão sentados a colocar-se em pé. Nós vamos fazer a nossa oração para oficializarmos a reunião desta oportunidade. Convido para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Este é um sinal de reverência. Elevamos nossas mãos aos céus, então oramos. Onipotente Deus, nosso eterno Pai, aqui reunidos mais uma vez nós encontramos diante dos teus santos, diante do teu Filho amado, porque viemos com o coração contrito, cheio de vontade de aprender mais, de se envolver com o teu reino, porque faz parte de nossa existência já estabelecer a bondade, o amor, o perdão, os critérios do teu divino Espírito. Então levar para outros corações, para almas sedentas da justiça do teu poder, e que elas também possam um dia ter esta grande oportunidade. Santo Profeta Irmão Aldo, Santa e Bendita Barrosa, como coordenadores nos dias atuais, especificamente desta Igreja Apostólica, nós queremos pedir a sua ajuda, queremos pedir a unção do teu divino Espírito, para que todo o nosso envolvimento seja celeste, e que nosso espírito seja dominado totalmente pelo teu poder, e tudo que vamos fazer aqui, ó Pai, ó Jesus bendito, que o Senhor possam receber dos seus filhos neste mundo, e nesta totalidade de igualdade, de unidade, nós como filhos do seu poder e da sua glória, queremos dar início a esta reunião. Amém. Cantaremos de número 1, Igreja Forte. Poder ser
igreja se desce hoje. Que belo dia, pois a grande vitória do reino do céu se consumaria. Jesus viria com a Santa Forrosa e todos os santos para nos levar. E Deus em seu trono de glória, como está escrito, o seu juízo aplicaria. Porém, muitas ovelhas de coração puro estão espalhadas, aflitas, sofrendo e esperando que o bom pastor venha lhe confortar e dar paz. Assim, o santo primaz, que é o pastor ungido por Deus, faz tudo para abençoar e também guardar com seu poder. Pois sua vontade é formar um só povo para cumprir os planos de Deus. E então, com muito fervor e intenso louvor, cantaremos assim.
com pessoas da família, no trabalho e na escola. Há muito que fazer, precisamos dar exemplo, precisamos obedecer. Nossa missão é a igreja divulgar, pois a cada dia temos almas a colher. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, por isso precisamos fazer acontecer. Vamos apostólicos ajudar o irmão, vamos apostólicos temos que lutar, muitas são as almas que o clima sempre salvar. Se nós vamos ajudar o irmão, almas a salvar, somos os herdeiros de Deus Precisamos escolher o que melhor fazer. Obreiros apostólicos, pregar sem duvidar. Coristas e músicos com um só objetivo: diaconisa, zelar de tudo com amor. Membros finalmente também a trabalhar. Esta obra precisa de apostólicos fiéis.
Temos aqui um depoimento de fé de nossa irmã Antônia de Brito Carlos, residente em Guaíra, no estado do Paraná. Assim testemunhou em sua carta de 12 de fevereiro de 2022. Em março de 2021, eu e meu filho Vinícius testamos positivo para a Covid-19. Mas confiantes no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, vencemos os dias da quarentena, sem precisar ficar hospitalizados. Logo nós voltamos a trabalhar, mas devido fortes dores de cabeça que passei, meus cabelos começaram a cair muito. Sentia fortes dores nas pernas e não conseguia dobrar meus joelhos. Minhas pernas travavam. Mas confiante no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fiz óleo de água e óleo ungidos, meus cabelos aí pararam de cair, as dores foram diminuindo e hoje estou curada, ando normalmente e não sinto mais nada. Sarei e agradeço a Deus, a Jesus nosso Senhor, à Santa Avó Rosa, à Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, por tão grandes bênçãos recebidas em favor da minha família e dela no caso, né? Assinado nossa irmã Antônia de Brito Carlos, frequenta a Igreja Apostólica na congregação de Terra Roxa, no Paraná. Irmãos, vamos ouvir um solo, a qual traz o título Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo. Gratidão, amor e adoração. Sei que não encontro palavras que definam a alegria em saber que sou tua filha, que participo desta harmonia, pois à nossa frente vais, junto à Santa Avó Rosa, conduzindo com amor um povo ao céu de esplendor. Admiro-te grandemente, ó querido primaz, luz do meu caminho, manancial de amor e de carinho. Imagino quão grande lutas enfrentas contra o inimigo, para não nos dispersarmos e guiar-nos no bom caminho. Sou grata ao meu Pai Criador por este presente que nos deu, ter te conhecido, ó Santo Primaz, pelas bênçãos e ensinos
que nos deu. Receba minha sincera gratidão, ó grande e bondoso Pai, pois são palavras que te dedico do profundo do meu coração. Vamos agora uma expressão que o Santo Irmão Aldo ele sempre pedia de nós, justamente era a maneira que nós se apresentávamos para eles, inclusive para ele. Eu me lembro em algumas vezes em que eu pude presenciar ele. Nós sentimos uma alegria imensa, uma alegria muito grande, porque tratava-se de um ser especial, e um ser que nós estávamos reconhecendo perfeitamente como um grande influenciador da nossa vida. Esse foi a promessa do nosso Divino Mestre Jesus, que se cumpriria em um tempo, né? E eu imagino que todos os irmãos estão muito felizes por estar vivendo neste tempo. Porque, irmãos, embora muitos de nós não conhecemos a Santa Avó, embora muitos de nós não conhecemos o exercício em que ela fazia diante da igreja, nós conseguimos conhecer através do Santo Irmão Aldo, porque ele foi em tudo representativo a ela. Então hoje nós conhecemos, embora muitos de nós conhecemos o Santo Irmão Aldo, nós conhecemos em partes também as ações da Santa Avó. E uma coisa que tanto ele, quanto ela, quanto Jesus pedia para nós, era justamente esse envolvimento, né? Os irmãos cantaram, a igreja ouviu. Agora eu vou fazer a leitura do boletim e todos os irmãos vão acompanhar, porque essa representatividade, irmãos, que nós estamos oferecendo à Santa Avó, ela teve a influência também do reino dos céus, porque ela via como que era a ação dos anjos, ela via quando o seu espírito era arrebatado, e em tudo ela observava, e ela veio na terra e trouxe para nós isso, dizendo: olha, eu quero que vivam de uma maneira adequada até nas reuniões, porque é assim que lá nos céus vive. Olha o que ela estava ensinando nós, olha o que o Santo Irmão Aldo ensinou nós, e olha o que a igreja está fazendo, olha o que os senhores estão fazendo, o que eu estava fazendo, prestando atenção, fazendo análise, justamente porque nós resolvemos seguir, nós resolvemos adquirir essas orientações e fazer parte dessas orientações, quando nós nos doemos para que a obra de Deus pudesse ser realizada. E os irmãos sabem qual foi o momento da maior decisão? Nós hoje temos o tanque batismal aqui, né? Me lembro que uma vez era atrás do templo. Muitos vão ter a oportunidade de estar aqui, fazendo o que nós fizemos. Foi um momento de decisão perfeito, porque nós ouvimos, nós aceitamos, e agora nós adquirimos a vontade e o desejo de fazer valer aquilo em nós, sendo influenciadores como a Santa Avó foi e como o Santo Irmão Aldo foi. Então esse boletim vem falando do batismo, justamente aquela decisão que nós tomamos
quando nós falamos: Pai, eu estou aqui, eu estou ouvindo as orientações que o Senhor enviou para mim nesse período. Então eu quero que a minha pessoa, ela abandone tudo, só que eu preciso da sua mão poderosa nesse momento. Aí o Filho do nosso Deus, nosso Mestre, irmãos, eu fico imaginando a alegria, porque é uma decisão importantíssima em que um ser humano toma neste mundo, porque recebeu justamente algo que ele ofereceu. Eu me lembro primeiramente que ele disse: olha, uma das primeiras coisas que ele pediu, né, para Santa Avó Rosa ensinar nós a fazermos era amar a mãe dele. Obviamente que nós, amando a Virgem Maria Santíssima, nós íamos entender o quanto era importante ter um santo que pudesse se manifestar na vida das pessoas. Então foi muito mais fácil quando nós incentivamos, ou fomos incentivados a amar Maria Santíssima, e nós adquirimos isso. Foi muito mais fácil agora Jesus dizer assim: eu tenho anjos e santos da minha glória para lhe ajudar a entender, a ser participante, mas mais de tudo a entender o quanto que é importante amar o reino nos céus na sua totalidade. Então, nós vamos falar de batismo, mas nós já estamos falando do que esse batismo ele representa, porque o que acontece? O que representa o batismo? É a aceitação e também a confirmação daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós participamos, e agora, depois de tirado toda essa experiência, nós aceitamos. Então, até certo ponto, houve uma dificuldade, houve um trabalho muito grande, mas depois, né, obviamente, quando aceitamos a Virgem Maria, aceitamos os santos, foi fácil de Jesus fazer com que nós aceitássemos a sua promessa, porque daí ele formando a Santa Avó no nosso meio, então foi fácil para nós sabermos pelas ações dela, pelo trabalho e pelo desenvolvimento de quem ela era. E depois, obviamente, né, com o longo do trabalho do Santo Irmão Aldo, depois saber quem ele realmente também era. E hoje nós estamos aqui, fazendo parte desse grande ministério, e inclusive, né, fazendo parte desses mistérios, porque para muitas pessoas isso é um mistério. A nossa vida é um mistério, maneira que nós cremos, inclusive na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, é um mistério. E aí o batismo é o que faz a confirmação de que nós aceitamos tudo isso. Vamos lá? Primeiramente vamos esclarecer o significado e o valor do batismo para os filhos de Deus, pois esses devem provar a sua fé e a sua fidelidade através do seu bom testemunho, sendo sempre sua vida consagrada ao Pai, vivendo, pois, no seu reino com toda a honradez e santidades, sendo separados, portanto, do mundo pecador. Ora, sendo vivificados e alimentados espiritualmente pelas virtudes e o poder do Espírito Santo de Deus, e assim, para manterem-se unidos a Ele, o nosso Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa como Consolador, e ao Santo Irmão Aldo como Profeta de Deus, e também a Virgem Maria Santíssima. Mas para isso, né, para ter um aceitamento muito grande e um envolvimento com eles, precisamos ser consagrados. Devem ser, por conseguinte, viver para Deus e não mais para o pecado. Seguindo o exemplo de Jesus, nosso Senhor, quando Ele disse assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim que quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Portanto, pela doutrina e conforme a vontade e a justiça divina, os verdadeiros filhos de Deus precisam deixar de todos os sentimentos maus,
dos costumes que não são bons, inconvenientes e também pecaminosos, os quais mancham a alma, a fim de viverem em santidade, já que passam a viver só para a glória do Pai, no seu reino, e é o mesmo que não existir mais para o pecado. Então, se diz que morre para o mundo, deixa de andar em trevas e de fazer a vontade do poder do mal, para fazer somente a vontade do nosso Deus vivo. O batismo nas águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo. É uma declaração pública de fé, o que dá vida ao espírito da pessoa. Entretanto, é o batismo do Espírito Santo. Porém, este de imersão nas águas é a declaração da criatura afirmando morrer para o pecado e também o cumprimento da promessa do Pai, declarando perdoado todo o passado do mesmo, inclusive tirando a influência do pecado original. O batismo nas águas significa, pois, o sepultamento do homem, dos pecados, dos sentimentos maus, do coração, e prova da ressurreição para a vida eterna ocorrida com o nascimento daquele Espírito. E os batizandos devem estar bem preparados e já em obediência, de maneira que sejam batizados com muita fé, para que fiquem nas águas tais sentimentos maus e fiquem livres do pecado original. Assim sendo, Jesus nos ensinou através da Santa Voz Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo que os pecados praticados antes do batismo são perdoados por Deus e nunca mais serão cobrados, porquanto do batismo para trás tudo se acabou. Aí está esclarecido, por conseguinte, o significado e o valor do batismo como ato de fé e de justiça para quem faz parte do juízo de Deus, ou seja, aí que faz parte, do juízo de Deus. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus, ou foi falar com Jesus, na linguagem oficial, e disse a seguinte: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo lhe disse: na verdade, vos digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, tomando a palavra, disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí, Jesus respondeu-lhe: na verdade, vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, porém, o que é nascido de Espírito é Espírito. Com isso, Jesus pregou o nascimento do batismo do Espírito e o batismo nas águas. O do Espírito dá quando o homem contrito de seu coração, ele arrepende-se, converte-se à verdadeira fé, como nós nos dias atuais ensinamos nesta igreja. Entrega-se a Jesus, a Santa Voz Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Aí recebe o perdão, também recebe o batismo do Espírito Santo. Este lhe dá vida à alma, pois deixa no seu espírito a vida, que é uma sublime virtude do Espírito Santo. Ao nascer da água, se dá no ato do batismo por imersão no reino de Deus. Este é um sacramento instituído pelo Pai, ou para que os seus filhos cumpram sua justiça conforme sua fé, e testifiquem ter deixado do mundo e de todo o pecado, a fim de viverem no reino de Deus e na obediência ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Voz Rosa, o Consolador, e ao Santo Profeta e Supremo Pastor. Nosso Senhor Jesus
também foi batizado. Entretanto, no seu caso, não houve batismo de arrependimento, porque ele era santíssimo e não tinha nada do que se arrepender, mas declarou que convinha cumprir toda a justiça. Isso porque precisava ser batizado para instituir o sacramento do batismo e incluí-lo na sua doutrina com o seu próprio exemplo. Eis que viveu o que pregou, fazendo sempre a vontade do Pai. Também nesta igreja, primeiramente os convertidos deixam dos seus pecados, santificam-se pela obediência à disciplina que é conforme a doutrina e sob graça santificadora de Jesus, do Espírito Consolador e do seu sucessor, o nosso santo irmão Aldo. Por conseguinte, são preparados e santificados a fim de que sejam consagrados a Deus e passem a receber esse batismo. E segundo a vontade do Pai, a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo sempre nos prepararam para esse sacramento, com mensagens e ensinos edificantes de fé, esclarecendo o valor desse sacramento. O batismo é realizado em nossa sede em um só dia. A data é agendada previamente pela direção da igreja, mas os batizando ficam conosco alguns dias, pois durante essa semana realizamos reuniões matutinas e outras à noite, para ensino da doutrina e disciplina, inclusive uma festa com apresentação de hinos da Igreja Apostólica e no domingo, a celebração da Santa Comunhão. Todo este programa é realizado sob a proteção do nosso Deus, pois contamos com a presença do nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, também do Santo Irmão Aldo, e de numerosos santos e anjos dos céus, além da direção sábia do Consolador, para ungir, inspirar, consolar e guiar. E com isso, centenas e centenas de pessoas permanecem em paz, em um só Espírito, e portanto em perfeita ordem, em harmonia, recebendo constantemente as virtudes do Espírito Santo. Dizemos assim porque, na verdade, como ensinou a Santa Avó Rosa, na presença de todo esse poder de Deus, é para santificar ainda mais o povo. E no ato do batismo, os batizandos recebem mais uma unção do Espírito Santo, que é a confirmação da qualidade do Filho de Deus, a qual fortalece a sua alma, de modo que se tornem mais puros, fortes de espírito, para poderem vencer e evitar o pecado. Por isso que o batismo no reino de Deus, ou seja, nesta igreja santa na terra, é um ato de fé e de justiça. Irmãos, aí está a mensagem do batismo, mais uma vez, e realmente, o que nós podemos falar. Quando nós estamos falando dos assuntos de nosso trabalho, é justamente porque nós já vivenciamos eles, Eu creio que todos os irmãos que já foram batizados, que estão presentes, e aqueles que estão desenvolvendo o desejo de vir se batizar, irmãos, eles observam muito o que está sendo ensinado, porque justamente essa igreja, ela foi muito semelhante aos tempos anteriores. Existiu uma grande luta para que ela pudesse ressurgir na terra. E todos nós, em partes, sabemos um pouco de sua história. E da mesma maneira, muitos anos atrás, quando foi para que o nosso Divino Mestre Jesus conseguisse formalizar justamente algo para dar de presente aos homens, ele precisou de uma grande luta também. Porque os irmãos não imaginem
que simplesmente do nada surgiria alguém e que modificaria o pensamento de gerações. Irmãos, eram muitas pessoas. Eram muitas pessoas, tanto quanto hoje nós temos já batizado. Eu não tenho nem pensamento de dizer quantas pessoas que já fizeram esta promessa ao nosso Pai. E quantas delas que cumpriram integralmente e hoje umas estão na região celestial, outras estão aqui, outras estão em outros lugares, né? Cada um com objetivos sinceros de servir ao reino de Deus. Os irmãos imaginam quanta luta os santos profetas tiveram para chegar até o ponto chave de que um dia alguém tivesse a oportunidade de fazer ressurgir uma herança que seria dada como um presente do nosso Deus. Porque o batismo, irmãos, nada mais, nada menos que um presente dado à humanidade pelo nosso Criador, para que ela pudesse tirar algo que continha na vida, na existência, no corpo dela e até no seu espírito. E isso nosso Pai agilizou justamente o seu trabalho na terra, porque Ele necessitava de oferecer isso aos homens. Porque estava muito dificultoso já para Ele salvar pessoas, e inclusive se fosse necessário fazer com que as pessoas pudessem ter um anjo ao seu redor. Porque a questão do batismo não é somente emergir nas águas, não é somente receber algo dos céus, mas ele vai receber, irmãos, uma aprovação de que um anjo poderá ficar lá, de que há na vida dele uma distribuição de dons maravilhosos. E o nosso Pai resolveu, junto com o Filho dele, nosso Divino Mestre Jesus, dar esse presente aos homens. Porém, Ele precisou preparar. Isso é tão verdade que o próprio profeta, né, São João Batista, ele teve um ser já dando início a esse trabalho que foi um profeta no passado, Santo Elias. E este acompanhava diuturnamente, porque para que aquele envolvimento pudesse ocorrer e as pessoas pudessem sentir, automaticamente não precisava mexer só com a carne das pessoas, precisava mexer com o Espírito, o principal de tudo, para que os pensamentos do Pai pudessem emergir, né, com desejo e com vontade de haver um arrependimento em alguém. Então, automaticamente, o nosso Deus e o nosso Divino Mestre Jesus, porque Ele também já estava ali, embora tivesse já na vida do corpo, quando São João estava agindo, mas eles precisaram trabalhar isso nos profetas anteriores, para que o nosso Deus pudesse chegar aos homens, pudesse fazer com que aquele outro profeta viesse ajudar São João Batista, e através do poder, eles pudessem entender que dava para ter uma vida mais saudável, tendo um arrependimento na sua alma. Então eles batizavam-se apenas na água, buscando esse arrependimento. Mas precisou desse começo, precisou dessa maneira. E o nosso Deus, irmãos, ali já estava oferecendo uma grande oportunidade, uma oportunidade que não tinha existido até ali, que na história ninguém falava, ninguém dizia, ninguém contava. Era algo que era extraordinário, porque para apagar os pecados, todos os pecados, dali para trás, e a pessoa renascer da água e ter um arrependimento para poder ser apagado os seus pecados, e até a influência do pecado que o nosso Pai queria oferecer a eles, e eles terem também, a partir desse momento, um espírito mais forte para resistir, para ser resistente ao pecado e lutar por isso, obviamente tinha que ser um presente divino. E aí Jesus veio para completar a obra, porque a questão de Jesus vir
Nós sabemos da história do profeta São João Batista, quando ele disse: olha, eu posso batizar com água, mas tem um que vai vir batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele estava dizendo assim: tem um que vai queimar, vai lapidar, vai deixar brilhando, tirar todas as impurezas do Espírito daquela pessoa, para deixar ela brilhando diante da humanidade. Irmãos, ele colocaria como uma peça rara, assim como o ouro, assim como a prata, assim como todas as coisas que é purificado dentro da terra, em cima da terra, para que ela possa desenvolver algo realmente que tenha uma utilidade maior e um valor maior. O nosso Divino Mestre, ele fez. Por isso que falava fogo, porque o significado era, ele ia organizar aquele espírito para limpar ele e colocar ele à disposição de receber um presente de Deus, que era uma fortaleza a mais, um incentivo a mais, para ele resistir às forças do mal. E assim, nem o mal, ele dali para frente, sendo disponibilizado ou se dispondo para trabalhar em cima daquilo que ele aprendeu, nem as forças do mal teria influência de tocar nele mais. Porque um anjo, porque um santo, automaticamente vindo dos céus, seria a companhia dele. Então ficaria muito mais fácil. E quanto maior os exercícios daquela pessoa que era batizado e que renascia das águas e que renascia do Espírito, quanto mais ela se purificasse, quanto mais ela se envolvesse com os planos de Deus na terra, obviamente chegaria um período em que essa pessoa, as coisas maldosas do mundo não teriam mais influência na vida dela. Ela estava subindo em graus, de grau em grau, e ela tornaria-se uma pessoa santificada, a ponto de que o nosso Pai pudesse usar ela para muitas coisas. E assim foi os apóstolos. Os santos apóstolos tiveram o grande mérito de eles poder realizar uma obra magnífica, assim como outros discípulos. Porém, nosso Divino Mestre Jesus já deixou bem claro, que quando ele viu que a obra dele, ela seria a um período interrompida, por causa que a maldade, ela tomaria posse, mesmo que as pessoas tentassem ainda continuar, mas eles davam um lado para o mal, e o mal abolia, apagava, ou seja, apagava aquilo que eles já tinham recebido, vamos dizer assim, algo que eles já tinham recebido como um grande presente, e a carga do pecado começaria a fazer volume de novo. E foi justamente por isso que Jesus prometeu o Consolador, porque ele viu, ele enxergou, ele tinha o poder de onisciência, e então ele enxergou que o pecado dominaria as pessoas. Mas quando viesse esse Consolador, ele restauraria tudo, ele fazia emergir do meio da humanidade um povo que pudesse ser dominado e apropriado para que essas funções e esse presente voltasse a restabelecer no meio desse povo. Então tornou-se isso um privilégio. Em muitas oportunidades eu chego de até mencionar, se isso acontecesse há 500 anos atrás, nós não estaríamos com esse presente maravilhoso em nossas mãos. E se isso fosse colocado há 100 anos na frente também, nós não alcançaríamos mais. Porque esse privilégio seria dado para outros povos, e povos a qual nós não estaríamos no meio. Mas o fato que traz para nós, irmãos, a poder se posicionar e observar o quanto que isso é valoroso para nós, justamente é a posição e o momento em que este Consolador foi anunciado no meio dos homens. Foi aí quando Santo Romualdo tomou a posição de profeta, e ele deu continuidade, fazendo nós entendermos o quanto que isso era valoroso, e ainda ensinando nós a rejeitarmos o pecado. Porque ele, nessas colocações desse boletim, está falando perfeitamente de que quando nós fazemos tais votos, é porque nós já sabemos o que é que nós estamos fazendo. E aquele mesmo trabalho que Jesus fez no passado, para influenciar as pessoas sem forçar, mas mostrando para ela o quanto seria valoroso aquilo, nós estamos fazendo hoje.
Existe um período em que a pessoa vai administrando conhecimento para si e ela vai colocando dentro dela aquele conhecimento para depois ela ter um momento de que realmente ela vai ser decisivo para ela, se ela vai aceitar aquele batismo ou não. Então esse ensinamento está sendo dado nos dias atuais e é ensinado verdadeiramente como é ministrar essa reeducação da pessoa. E depois que ela faz o voto, que ela emerge na água com aquele desejo de que tudo realmente o que estava para trás fosse apagado, porque ela cria fé. A Santa Avó e o Santo Romualdo, eles trabalham incansavelmente, com muitos anjos, para fazer com que a pessoa crie essa fé, aumente essa fé, desenvolva amor, desenvolva um estado de união, de unidade, porque ela precisa estar assim para ela entrar no tanque batismal. E uma vez que ela faz isso, obviamente o nosso Pai, irmãos, com todo o poder e com toda a autoridade faz valer aquele batismo. E uma vez fazendo valer aquele batismo, o seu espírito é revigorado, ele nasce de novo. Ele renasce já com uma posição de santidade. E uma posição, irmãos, a qual a Igreja Apostólica oferece. É a igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Romualdo que hoje está vivenciando isso. E ela é oferecida dando a oportunidade também de continuar aquela pessoa a desenvolver atos maravilhosos, que é o do perdão, por exemplo. E uma pessoa, ela tem uma intimidade. Por que aqui disse assim, nascer de novo? O que é nascer? A pessoa cria uma intimidade com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Romualdo e com os céus, com os anjos, que quando alguém às vezes até ofende ela não carrega aquela ofensa, porque aquilo não faz mais parte dela, e ela desenvolve dentro dela um sentimento de perdão, para quê? Para que aquilo seja expelido, e através daquela função a qual ela fez, daquele desenvolvimento do perdão que ela pôde promover, aquele perdão ensina aquele que ofendeu até a ele, em algum momento da vida dele, tornar-se uma pessoa mais boa, porque essa pessoa torna-se influenciadora. Quando nosso desenvolvimento, ele torna-se mais abrangente, o próprio mundo, as próprias coisas más deste mundo, elas passam para nós a não ter mais importância. Por quê? Porque os anjos de Deus, os santos, o Santo Romualdo e a Santa Avó Rosa, eles ajudam incondicionalmente em qualquer posição que a pessoa se desenvolva a um batismo. Ela pode ter qualquer idade, mas os anjos ajudam a ela, aquele erro que ela fazia anteriormente, deixar de existir. Para ela não faz mais sentido ela viver aquilo. Não faz mais sentido ela errar, ficar errando. Não faz mais sentido ela usar de uma mentira que às vezes anteriormente ela mentia. Aquilo não faz mais parte. Então ela começa a ser uma pessoa que ela vai representar a Santa Avó mesmo. Que ela vai representar o Santo Romualdo. E no momento em que os céus precisar, ela vai estar ali, como um verdadeiro instrumento para eles. Então, irmãos, a questão do valor do batismo é justamente fazer pessoas especiais, a ponto que Jesus disse assim, olha, vocês são pessoas tão especiais, e que o domínio do meu Pai, do seu poder, da sua autoridade, que junto com ele, junto com a Santa Avó, junto com o Santo Romualdo, pode tomar posse daquela pessoa, pode dominar ela, o domínio é tão grande, que quando ela chega perto de uma pessoa, ela jorra rios de fontes de água da vida, quer transmitir aquilo que ela tem, e ela consegue trazer paz, ela consegue influenciar na felicidade, ela consegue influenciar na alegria, ela consegue influenciar em muitas coisas, e justamente ela tem características de Deus dentro dela, porque vive o Espírito dela assim. Então, irmãos, é um ser especial, e Jesus disse, uma pessoa dessa eu não troco por nada no mundo. Pode me apresentar qualquer coisa, eu não troco. Todos nós temos essa grande oportunidade. Ao internauta também tem essa oportunidade.
Observe os preceitos da igreja, acompanhe mais vezes. Às vezes é simplesmente um internauta. Ouviu uma vez, 2 vezes a nossa reunião. Às vezes é um visitante. Conheçam melhor esta obra. Ela é dos céus. Ela foi prescrita pelo Divino Mestre e criada por Ele. E hoje restaurada por Ele. Hoje nós falamos da Santa Avó porque conhecemos-as. Vivemos o que ela ensinou. Conhecemos o Santo Irmão Aldo. Vimos neles uma expressão divina de amor, de solidariedade, de perdão, de companheirismo. Por isso que nós temos a como pastor. Porque ele influenciou nós sermos assim. A verdadeira expressão de Deus vivendo em um corpo físico aqui. É por isso que precisamos amar. Sentir mais. Ter mais prazer de viver. E viver feliz. Porque o que traz essa felicidade é essa vida que existe em nós. E a vida que desenvolve. Mas que um dia foi um projeto que nós conseguimos concluir com a nossa mão. Quando levantamos para os céus e fizemos uma legítima afirmação de morrermos para o mundo, mas vivermos como um povo de Deus aqui na terra. Povo do Santo Irmão Aldo, povo da Santa Avó Rosa. Amém. Irmãos, internautas, eu agradeço pelo silêncio, pela reverência, e nós vamos ter a oportunidade agora de ouvir, para nos encerrarmos, um hino de nosso coral, com o título Anjo de Deus entre nós.
Chegamos ao término de nossa reunião. Eu agradeço pela presença, pela participação de todos os irmãos. Cada um dos senhores foi uma parte fundamental para que essa reunião ocorresse, irmãos. Muitos santos dos céus vieram justamente e objetivamente para ficar ao lado dos senhores e abençoar, porque eles tinham já endereço certo. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo e a Mãe Virgem Maria, com grande alegria, puderam fazer o prestigiamento, da sua pessoa, do seu envolvimento e de todo o ensejo a qual nós percorremos desde o início até aqui. Aos internautas também, um agradecimento especial, e aos irmãos que trabalham na filmagem da mesma maneira, porque fizeram com que este momento tivesse o êxito de chegar em muitos lares, em muitas casas. Convido por gentileza os que estão assentados a colocar-se em pé, os que puderem, para nós fazermos a nossa oração final. Em sentido de reverência, mais uma vez, nossas mãos elevadas aos céus, vamos orar. Pai bendito e celestial, aqui neste momento nós estamos encerrando mais esta reunião. Porque nós unimos em um só corpo, usando um sentimento só de nosso espírito, e rogando as virtudes preciosas do Teu divino poder, porque a reconhecemos como Todo-Poderoso, e também podemos encaminhar isto a muitos corações, a almas, a espíritos que, sedentos assim como nós da Tua mensagem, nós pudemos participar e compartilhar. Pai bendito, seus filhos nesse momento estão fazendo as suas orações, são palavras, são algo que eles estão falando e pedindo ao Senhor, ao Santo Irmão Aldo, seu servo, ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Virgem Maria ou à Santa Avó Rosa. Sabemos que muitos deles têm uma grande intimidade com esses santos, e aqueles que estão longe de nós, às vezes não têm com todos eles, mas podem criar. Então peçam também desta mesma maneira, porque o nosso Deus, Ele pode distribuir tantas bênçãos e bênçãos incalculáveis, até mesmo suprir necessidades a qual os homens diante dos seus olhos não podem concretizar, mas que um Deus Todo-Poderoso, junto com os santos e os anjos, tem a capacidade e o poder de estar ajudando a vencer as lutas e as batalhas da vida. Agora, irmãos, eu sei que cada um tem um sentimento, cada um tem um pensamento, e alguns desenvolveram o sentimento do amor, o sentimento de também interceder por alguém, e aqui nesta caixinha existem nome. Rogo-te, ó Santo Irmão Aldo, o Senhor, como pastor por excelência, tem o poder de onisciência, já sabe os pedidos e conhece a necessidade deles. Tem o poder de onipotência, ó Santo Irmão Aldo, pode fazer realizações, as quais eles esperam, e às vezes, se for necessário, o seu amor profundo, para transmitir a eles uma misericórdia também, e ajudar, seja na sua dificuldade, no seu problema, naquilo que eles estão enfrentando, às vezes até intempéries de espíritos imundos, que atentam à vida deles, mas que as setas inflamadas não podem chegar, porque o seu escudo, Santo Irmão Aldo, já se faz presente. Aqui neste momento, quem sabe algo que precisa até de uma realização de algo na sua vida, como um milagre, se for da vontade dos céus, se for da justiça de Deus, o Senhor pode promover, Santo Irmão Aldo, basta eles crerem e confiarem. Irmãos, irmãs, jovens, crianças e também internautas, da mesma forma em que foi direcionado essas palavras, que o Senhor também o professem essa fé, observando o quanto é importante para a sua vida,
para o seu lar, para a sua família, para o seu trabalho, ter este envolvimento e este enlace com o reino dos céus, porque eles podem manifestar em todos nós, satisfazendo aquilo que há necessidade e que nós às vezes gritamos com nossa alma e nosso espírito para alcançar essas bênçãos, essas virtudes. Então recebam a bênção de Deus, do Divino Espírito Santo, recebam a bênção de Jesus, nosso Divino Mestre, da Mãe Santa Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o outro Consolador, e recebam a bênção poderosíssima também do nosso Santo Profeta, irmão Aldo, a qual ele distribui para nós termos vida, paz e muita saúde. Amém.